tentando fazer o trabalho de front-end parte 2. Por quê? Porque já teve a parte 1, na verdade, né? Que foi no Grupal também, do ano passado, e daí que foi lá em Sorocaba. Então é mais ou menos uma continuação da minha trajetória, mas é assim. Bom, eu só coloquei esse slide para mostrar aqui o meu username facinho de decorar para Telegram, Twitter, GitHub, etc. Né? RG3915. E aí, como eu falei para vocês, da parte 1, há muito tempo atrás, na verdade em maio de 2017, né, eu palestrei no Grupal lá em Sorocaba sobre como foi a minha trajetória no mundo do front-end. Porque eu trabalho com aplicação web e todo mundo que mexe com aplicação web, eu falava assim, né, para mim mesmo, eu sou back-end, só mexo com Python, Django e não sei o que, mas cara, se você está com uma aplicação web, você tem que ter uma noçãozinha de CSS, uma noçãozinha de JavaScript. E aí eu fui, digamos que motivado, né, ou incentivado, falando, não, você tem que estudar um pouquinho de front-end, porque senão você não vai conseguir sair muito do lugar só em aplicações web, né? Com back-end alguma coisa que precisa. Aí tá o link aqui, e basicamente eu não vou mostrar os slides da outra palestra, mas isso aqui foi eu tentando mexer com CSS, né? No começo lá, e todo mundo já conhece esse GIF aqui, porque o CSS é difícil se acertar no começo, né? Se você usa um framework, um bootstrap, um materialize, alguma coisa assim, você até consegue. Eu ia mostrar uma aplicação aqui, mas eu vou ver se eu mostro só no final, se der tempo, porque eu reiniciei o computador e perdi algumas coisas que já estavam pré-prontas aqui. E aí eu vou ficar nervoso e não vou conseguir. Então, mas assim, CSS, se você não usar um framework CSS, vou tentar fazer tudo na mão, você vai... Não é que é difícil ou impossível, mas dá um certo trabalhinho, tá? No começo, eu sei que eu apanhei bastante. Isso aqui foi eu tentando mexer com JavaScript e jQuery, né? E aí eu falava, peraí, mas é JavaScript ou é jQuery? Não, jQuery, acho que todo mundo já sabe que ele é uma lib, né, uma biblioteca, que facilita o seu código do que você escrever em JavaScript puro, que ele é um pouco mais verboso, né? Apesar que tem gente que diz que o JavaScript puro ele é mais performático do que o jQuery, mas o jQuery, pelo menos para mim, facilitou muito a vida, né? Apesar de eu ter apanhado bastante no começo para aprender e eu ficava confuso todo dia. Quanto mais estudava, mais eu ficava confuso. Aí, isso aqui é o seguinte, eu ia em algumas entrevistas de emprego, já me perguntaram isso umas 3 vezes, cara. Você sabe fazer post de Ajax? E eu falava, não sei fazer isso não, isso é impossível, não sei o quê. Aí eu falei, cara, vou ter que aprender isso, não tem jeito. Aí eu fui estudando, né? Aí eu fui estudando coisas de front-end, né? Isso estudando jQuery, eu comprei alguns livros. Tem um livro do Maljor também de CSS com jQuery, que é um livro bem bacana. Aí eu fui estudando, tentando fazer algumas coisinhas, até nos meus últimos trabalhos, meus últimos serviços, tive que fazer algumas coisas. E aí depois eu, conversando com o Tony Lâmpada, acho que muita gente conhece aqui o Tony Lâmpada, ele tinha feito esse site aqui, evolutio.io, e ele falou assim, ó, tem um mini curso gratuito de front-end em 2018, um guia para quem está perdido. Isso aqui é a segunda versão dele, tá? Tem um link aqui, e eu recomendo que você assista pelo menos os 2 primeiros vídeos desse mini curso, que é o que diabos aconteceu com o mundo do front-end, e o que é o que e para que serve. Ele faz uma comparação mais ou menos imparcial, mas depois ele acaba defendendo a ideia dele. Ele faz uma comparação entre o AngularJS, o React e o Vue.js. Para pelo menos esses 3 que são os mais conhecidos, né, apesar de framework e JavaScript existir milhares, são os 3 mais conhecidos. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, onde ele faz uma comparação técnica dos 3 frameworks. E daí ele fez também um mini curso gratuito, que é Vue.js e o Basicão. Aí eu assisti esse mini curso aqui umas 2 vezes. A primeira vez foi porque eu achei interessante, e a segunda vez é porque eu gostei. Aí eu falei, gostei, vou assistir de novo para pegar os detalhes, os detalhes de nuance do Vue.js. E aí eu gostei e falei, ó, Vue.js, eu entrei na documentação oficial, vue.js.org, tem em vários idiomas, inclusive em português também, esse aqui é o link, né? Você vai do lado direito lá do menu do site, você escolhe qual idioma que você quer. E o
Aí tá, né? Aí aqui eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V na definição que está lá na documentação do site oficial, que Vue, né, se pronuncia Vue, ele é um framework progressivo e para a construção de interfaces de usuário. E aqui no final ele fala o seguinte, ó, o Vue foi projetado desde sua concepção para ser adotável incrementalmente. Como assim? Você pode usar ele como uma biblioteca, assim como se faz com o jQuery, que você importa a biblioteca via CDN, que é um arquivinho simples, você coloca no seu HTML e sai usando. Você consegue fazer isso, mas você consegue usar ele como um framework completo. Assim como o Angular e o React também. O React eu não tenho muita experiência, porque eu nunca mexi com ele. O Angular eu mexi um pouquinho, mas eu gostei do Vue no final das contas. Você faz, sei lá, um npm install da vida, você tem o Vue CLI, que é para fazer como é que fala? Aquela parte do framework mesmo, né? Tem todas essas ferramentas, esses recursos, então você consegue crescer bastante na sua aplicação, no seu projeto. Aí eu falei, bingo, é isso que eu quero. A curva de aprendizado dele foi bem mais fácil, pelo menos para mim, a curva de aprendizado foi bem mais fácil do que com o Angular, por exemplo. O Angular eu cheguei a mexer um pouquinho, mas eu não tenho muitas histórias boas para contar, minha experiência pessoal, né? Mas o Vue eu consegui aprender e falei, olha, esse negócio não é muito difícil não, eu achei ele relativamente fácil. Ele é quase pythonico, digamos assim, né? Aí eu coloquei esse vídeo aqui, não precisa do áudio dele, mas isso aqui sou eu tentando mexer no Vue.js sem ler a documentação. Não sei se alguém já viu esse vídeo aqui. Ele é muito engraçado, eu tentando mexer no Vue.js sem ler a documentação. Não sei se alguém já viu. O cara tentando entrar no ringue aqui, velho. Aí ele ganhou uma luta, viu? Olha como ele comemora, que engraçado. Aí foi tentar sair, né? Ganhou a luta e tal, comemorou ali. Agora eu vou sair aqui. Se você não lê a documentação, é isso que acontece. Cadê? Como é que eu saio aqui agora? ESC. E aqui. Próximo. Aqui. Tá. Aí, isso aqui sou eu testando o primeiro tutorial de Vue.js que eu achei. Eu falei, não, o primeiro tutorial que eu achei, vou testar e, né, não deu muito certo. Tipo, você apanha muito no começo. Não dá, alguma coisa não tá dando certo aqui, né? Aí, isso aqui que eu falei que ia ter o áudio que eu ia narrar. Eu até coloquei no celular aqui o que ele fala no vídeo original. Quem já assistiu esse desenho aqui do Tá Dando Onda? Se chama Tá Dando Onda. É o Cadu Maverick. Esse videozinho aqui, só rapidinho, ele fala assim, ó. O cara pergunta, Cadu, como é que vai ser quando você for surfar pegar a sua primeira onda? Aí ele fala assim, vai ser o máximo, vai ser o melhor projeto da minha vida. Eu traduzi, vai ser o melhor projeto da minha vida. Tomara que seja filmando, porque vocês vão querer ver e rever 1000 vezes até cansar. Aí, que isso aqui foi quando depois que eu li a documentação que eu tentei fazer alguma coisa, né? Aí, cadê? Aí ele falando, vocês vão querer ver até cansar, vou ver várias vezes eu fazendo um projeto de Vue.js, aquele. Aí ele, olha lá, várias e várias vezes. Ainda tem aqui, olha lá, nossa, que complicado. Beleza. Aí o que eu fiz, né? Bom, além de ter visto aquele do Evolute, eu procurei mais conteúdo no YouTube. E tinha bastante coisa. Tem um grupo chamado, agora atualmente é um PHPBR, tinha um outro nome, mas como mudou é PHPBR. Tá aqui o link. Ele tem uma playlist chamada Interfaces com Vue.js, onde eles explicam bem detalhadamente, passo a passo, o que você precisa sobre Vue.js. Tem esse aqui também do Thiago Matos, que inclusive eu não falei nada, porque não queria fazer spoiler, mas essa camiseta aqui é porque uns 2 meses atrás teve o Vue Summit, aqui em São Paulo, e o Maljor estava palestrando lá, que é o dinossauro do CSS, como alguns devem conhecer, e ele estava contando a história de como que ele se interessou pelo Vue.js. Daí ele recomendou fortemente os vídeos do Thiago Matos. Eu conheci o Thiago Matos por causa de outros vídeos, aí eu fui ver esse material dele sobre Vue.js do jeito ninja, é o título da playlist dele. Achei bem bacana. Depois tem o Igor Luiz também, que é um dos organizadores do Vue.js SP, que ele tem um material chamado Vue 2.0, que essa é a versão mais atual. Tem um link aqui também no YouTube. E aí eu assisti bastante desses materiais, achei
bastante coisa legal, eu acho que aprendi alguma coisa. O João Lugão, ele apareceu na FlaskConf também, com API Flask, com front-end em Vue.js. Quer dizer, já tem bastante assunto a respeito, a galera está adotando, né? Tem bastante material, palestras, etc. Então, conteúdo aqui não falta. E eu gostei bastante disso aqui. Aí eu fiquei estudando, né? No Community Dev Show, foi o evento que a gente teve agora um mês atrás, né, se não me engano. O Aleph Souza fez uma live code sobre construir um front-end moderno com Vue.js. Ele colocou alguns slides e o vídeo foi gravado, está no YouTube, nesse link aqui. Aí bacana, né? Eu coloquei o Evolute de novo, só para vocês não esquecerem que está na sequência de materiais. Aí eu falei, nossa, agora eu sei Vue.js, né? Acho que eu sei alguma coisinha, né? Então vamos ficar só nos slides e vamos para um pouco de live code aqui, né? Aí vamos ver se eu consigo fazer aqui. Não, acho que não vai precisar não, obrigado, viu? Peraí. Agora aqui e aqui, pronto. Eu vou fazer um negócio mais ou menos simples, que é isso aí. Tá bom o tamanho da fonte? Tá, né? Basicamente aqui eu só fiz um head do HTML, coloquei um fav icon, não fiz nada demais até agora, na verdade. E coloquei um título, só o HTML bem básico mesmo. Opa! Aí aqui eu fiz uns atalhozinhos para facilitar a minha vida, que é isso que eu falei do CDN. Esse aqui na verdade é o endereço antigo. Se você procurar na documentação, o endereço aqui está um pouco mais atualizado, porque depende da versão do Vue. Mas basicamente você faz um script carregando aqui o Vue, ele fica via CDN mesmo. E aqui eu só coloquei o Buma CSS, que é um framework CSS mais simples, né? O Font Awesome, que eu gosto bastante também, muita gente usa o Font Awesome. Coloquei eles aqui. Beleza, aí quando eu venho aqui, deixa eu só subir a tela aqui para facilitar a leitura. Aqui eu só fiz um estilo CSS que eu vou fazer basicamente uma to-do list. Aí você fala, pô, mais uma explicação de to-do list, que é o que todo mundo faz, mas é o mais simples, né? Não é muito complicado. Eu só estou colocando aqui aquele tag text decoration que faz um risco, uma linhazinha em cima da palavra que você está... Sabe quando fica aquele risquinho no meio do texto? E aqui embaixo eu estou simulando o meu spam como se fosse um link. Porque um link, o que um link tem? Ele tem um text decoration none e ele tem um cursor pointer. Não, vai precisar não, obrigado. O cursor pointer é o que faz aquela mãozinha em cima de um link, né? De um link. Então eu estou simulando um spam como se fosse um link. Beleza, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Não é esse aqui. Tá, isso aqui. Só que não é aqui. Vai ser... Eu vou deletar aqui agora. E aqui, então o head é basicamente isso. Eu só carreguei aqui e configurei o CSS. Aqui no meu body, eu vou deixar mais para cima para vocês enxergarem, aqui na linha 23. Eu só criei uma div e eu posso colocar um nome qualquer no meu ID. Geralmente o pessoal coloca app. Você vai procurar na documentação, você vai achar um ID chamado app. E aqui eu coloquei uma classe container, que é do Buma, uma classezinha bem simples, né? E aqui, isso aqui já foi. Eu só coloquei um input box. Eu tenho uma div com uma classe, uma label, que é o nome, aquela palavrinha lá em cima, né, no HTML, e um input box, que é um campo para você preencher um campo de formulário, sabe? Não tem nada demais até agora. Um placeholder aqui. Daí deixa eu ver qual que é o próximo aqui. Não é esse. É esse, só que eu vou colocar ele... dentro do body, tá certo. Eu posso colocar aqui mesmo. Para você chamar, você tem que pegar uma variável com um nome qualquer, né, essa parte aqui. E aí você cria uma instância do Vue, como se fosse orientação a objetos mesmo. Você cria uma instância do Vue e aí você coloca o conteúdo dentro de parênteses e depois chave, tá certo? Parênteses e depois chave. Beleza, feito isso, você faz isso aqui, ó, que basicamente você tem um elemento, que no caso o elemento é esse ID app, que é o ID da minha div que eu coloquei lá em cima. Isso significa que tudo que eu escrever de HTML, tá? Tudo que eu escrever dentro da minha div, ou seja, dentro desse conteúdo, ele aceita. Se eu escrever aqui fora, na linha 22, ou aqui na linha 31, o Vue não vai reconhecer, certo? E além disso eu coloco um data, onde o data são os nossos dados propriamente dito.
Aqui eu só estou criando uma variável chamada nova tarefa, que é uma string vazia, tá? E aqui eu estou colocando tarefas que em JS a gente chama de array, né? Seria uma lista, basicamente. Tá. Isso aqui não. Eu estou fazendo aqui de forma manual, hard-coded, né? Que nem a fala, que é colocar os dados manualmente. Ou seja, isso aqui é a cara de um formato JSON, né? Você tem uma lista com um dicionário, com chave tarefa, valor, acordar cedo. Aí uma outra chave feita, falso, que no caso aqui já seria true, na verdade. Mas enfim, é só um exemplo. Acordar cedo, tomar café e ir para o pai. Enfim, deixa eu ver o que mais que eu tenho que fazer aqui. Agora eu tenho que vir aqui e colocar... É o 10. Oi? É o 10. Ah, obrigado. Eu fiz isso aqui porque se eu ficasse digitando aqui não ia dar muito tempo. Ah não, esse aqui eu vou colocar lá embaixo ainda. Tá. Eu planejei, mas eu vou colocar... Isso aqui eu coloquei de propósito porque essa vírgula tem que ficar aqui, na verdade. E aqui, deixar assim. Além do data, que é para colocar os seus dados, você pode colocar métodos, né? Então, um método, eu chamei esse método de add, né? Adicionar. Aí você coloca uma função e dentro das chaves da função você escreve tudo o que você quer. Aí isso aqui, o push, eu acho que... Tá dando um microfone, né? Eu acho que o push todo mundo conhece, que é para você inserir um elemento no seu array, né? E no caso eu estou inserindo um novo dicionário que vai ser uma tarefa nova. E aqui eu estou limpando a tarefa aqui acho que é por causa da iteração. E o remover significa deletar algum item da minha to-do. Que no caso eu pego o index of dele e com o splice eu removo ele do meu array. Bom, beleza. Agora acho que é o P11, né? Isso. Eu só coloquei uma tabela, coisa bem básica. E agora sim eu acho que eu vou precisar do apoio do microfone aqui, por gentileza. Deixa eu só... Eu vou... obrigado. Eu vou salvar isso aqui, porque eu fiz o favor de perder ele, para ver se já está funcionando. Então aqui, Ctrl Open... que eu vou precisar daqui a pouco, por isso que eu estou... Opa! Ah, meu Deus do céu. Obrigado. Basicamente o que eu fiz aqui foi isso. Eu coloquei aquele input aqui. Eu coloquei aqui é uma listinha, né? É uma table, né? Só que aqui os dados não estão aparecendo ainda. Por quê? Aí agora vamos ver. Agora, segura aí, por favor. Agora deixa eu pegar minha colinha aqui. Eu sempre tenho um plano B para esses negócios, senão eu não vou lembrar. Que é o seguinte, aqui no meu data se chama tarefas, no plural, vou até dar um Ctrl C. Então aqui, ó, na minha tabela, o que eu quero repetir? Eu quero repetir o TR. É o TR. Então eu vou colocar vfor, tarefa, no singular, e tarefas, que é o nome do meu array que está lá embaixo. Bom, beleza, se eu fizer isso aqui, eu acho, ó, já está repetindo os itens. Eu tinha 3 itens, né? Então já está funcionando já. Só que aqui, ó, na linha número 42, eu tenho que colocar assim, ó. Inclusive, para quem mexe com Django, isso aqui é semelhante ao do Django, né? Do Jinja. Se você quiser usar os dois ao mesmo tempo, eu não vou mostrar aqui, mas procurem depois por delimiter, que é o delimitador, para você trocar. Mas basicamente, eu estou pegando aqui o tarefa, que é esse iterador da linha 38, ponto tarefa, onde o ponto tarefa, o segundo, é essa chave aqui, ó, tá? Então, talvez confunda um pouco, mas é assim. Eu peguei o tarefas, fiz uma iteração para ele com o iterador com o mesmo nome, por coincidência, só que eu estou pegando esse segundo aqui, então eu vou colocar ele aqui, ó. Beleza, feito isso, já está retornando os itens, que é os itens que eu tinha digitado lá, acordar cedo, tomar café e ir para o pai. Beleza, o que mais que dá para fazer aqui? No meu input, eu vou colocar aqui, pode ser aqui no final mesmo, vModel, V é do view, né? vModel, e se chama aquele negócio que eu tinha colocado, cadê o negócio? Ah, que legal, eu não coloquei aqui, então eu vou ter que me virar. Acho que é nova tarefa. Isso, vamos ver se vai dar certo? Não, isso vai dar certo se eu fizer o seguinte.
tem o input. O input está no lugar errado, né? Por que eu estou com dois inputs aqui? Ih, me perdi aqui, tá vendo? Ah não, tá certo, tá certo. Aqui eu tenho que colocar vModel igual a tarefa ponto feita. Isso, tarefa ponto feita. E deixa eu ver se ele vai funcionar aqui já. Funcionou. O que eu fiz aqui na verdade é o seguinte, eu coloquei no input, isso, o input é esse checkbox aqui, é por isso, é que tem um input aqui e esse aqui que é um checkbox. Nesse checkbox aqui, eu coloquei um vModel com tarefa feita, então ele já funciona, quer ver? Ah tá, só falta mais uma coisinha que é o seguinte, cadê aqui? No meu TD, que é isso daqui, eu tenho que colocar uma classe, só que a classe no view eu tenho que colocar, esqueci agora, tá vendo? Eu acho que é bind-class, eu acho que é vClass. Só que geralmente você não usa assim, você já coloca dois pontos de uma vez. O dois pontos é uma abreviação comum para v-if, v-class, v-qualquer coisa, é isso mesmo. Aí aqui dentro eu vou colocar tarefa.feita, porque o feita é aquilo que eu tenho no dicionário aqui embaixo, ó, que é essa segunda chave que é um booleano, falso, verdadeiro, né? Então tá aqui, F5. Quando eu clicar aqui, ó, o que está faltando aqui? Está faltando CSS em algum lugar que eu coloquei. Cadê? O nome da classe. Peraí, cadê? Classe, dois pontos. Eu fiz errado aqui, tá vendo? Eu tenho que colocar assim, aí tem que chamar o nome da classe, que se chama risca, que está lá em cima, que é essa classe aqui, ó. Linha número 11. Linha número 11 tem uma classe chamada risca. Então, para o risca, eu vou colocar um booleano. Então tá aqui, ó, risca. A classe se chama risca e tem um booleano. Vamos ver se vai dar certo agora. Ó, funcionou já. Ó, acorda cedo, eu risquei. Então eu já fiz essa tarefa. Tomar café, já fiz. E para o grupar, tá ok. Beleza? Então, o que mais aqui para finalizar? Aqui, ó, eu posso colocar um @click. Isso aqui é do view também. Quando eu clicar nele, eu quero executar um método, que é o método... isso aqui é a minha lixeirinha, né? Isso aqui é a minha lixeirinha, eu quero remover ele. Tá, então é remove, que é o método que eu criei lá embaixo, chamado remove. Lembra desse método aqui, ó? Então, eu vou chamar ele. Só que eu tenho que informar qual é a tarefa. Então, quando eu tenho aqui o meu remove, cadê? Tem aqui o meu remove, eu tenho que colocar qual que é a tarefa. A tarefa vai ser tarefa. Onde esse tarefa que eu estou colocando aqui dentro é o meu iterador do vFor. É o iterador aqui. Quando eu fizer isso, tudo no F5 aqui, ó, removeu. Beleza? Só que como isso aqui é fake, né, se eu der F5, eu não estou batendo no banco de dados. Isso aconteceria de verdade para eu ter que bater no banco de dados e executar isso com... Aliás, para quem já ouviu falar no Ajax, né, aqui o pessoal gosta de usar o Axios, se chama Axios. Tem um cifrão $HTTP, que até eu sabia há pouco tempo ele é nativo do VJS, mas a galera usa o Axios e estão aderindo bastante a ele. Então esse aqui já funciona, a interação, né? E beleza, a única coisa que falta aqui, que eu acho que eu não fiz, é o meu input aqui, que eu vou ter que me lembrar. Eu acho que é clique. Assim? ADD. Eu não sei se eu tenho que colocar alguma coisa, não, cadê? Não, não tem que colocar nada. Tá vendo? Eu perdi um negócio aqui, vou ter que ir pra minha colinha. Deixa eu tentar lembrar aqui de cabeça. Só que aqui não é clique. Ah, tá, lembrei. Key up.enter. Acho que é isso. Que aí eu vou dar F5 aqui. Eu quero digitar aqui, por exemplo, a gente ir pro PyBar no final do dia e apertar o Enter. Olha lá, salvou, apareceu. Então, antes a gente vai, daqui a pouco, né, vai pro Coffee, salvou. Aí depois tem mais palestras e... Obrigado, né? Valeu. E mais PyBar, claro. Então, assim, para quem mexe com, por exemplo, quando mexia só com back-end, né? Não sei quanto tempo de tempo ainda, cadê? Tá tranquilo ainda?
Bom, ninguém falou nada, beleza. Você teria que fazer pelo menos 3 ações aqui. Obrigado. Teria que fazer 3 ações, que é retornar uma lista. Quando você clicar no botão, isso no back-end, tá? Você clicaria no botão adicionar, ele ia para uma outra URL para você preencher o formulário e depois que você salvar, você voltar para essa URL com os dados salvos na sua lista. Aqui não, você faz o famoso SPA, né? Que é a famosa Single Page Application. Para remover também, uma coisa que eu poderia colocar aqui e não coloquei, você abrir um modal confirmando se você quer deletar ou não, entendeu? E assim, seguindo a trajetória aqui do que eu venho estudando, né? Eu ainda, cadê meus slides? Eu perdi ele? Eu acho que... Não, eu perdi, mas eu tenho aqui eu já coloquei os links no comentário ali, eu não sei o que aconteceu aqui. Bom, beleza. É o que eu venho estudando e tem facilitado muito a minha vida, tá? Deixa eu mostrar, ver se tem mais alguma coisa aqui. Então tem bastante material sobre esse assunto, como eu falei. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Mostrei o código. Tem um link meu aqui no rg3915.github.io/frontend. E depois tem esse aqui também que é a to-do list que eu acabei de fazer. Eu vou até clicar aqui, ó. E aqui eu faço experimentos de tudo que eu vou aprendendo e eu acho que é interessante, que eu mesmo uso como consulta, já tenho favoritado. Tem coisa de jQuery, JSON e o MyGist. O MyGist eu gosto também porque ele é o seguinte, eu bato na API do meu próprio Gist e aqui eu tenho um campo de busca feito com Vue.js onde eu simplesmente digito o que eu quero e ele já me retorna na hora. Porque eu não sei usar muito bem aquele campo de busca do Gist. Aí eu criei isso aqui para mim mesmo. Aqui também eu coloquei, como eu falei, tem aqui as experiências que eu faço com Vue.js. Tudo isso aqui que eu segui foi baseado no mini curso gratuito lá do Evolutio. E aqui está a to-do list, uma versão online daquilo que eu mostrei para vocês. O que mais que eu poderia falar aqui? Que para se tornar um front-end o caminho longo Porque eu ainda tenho muita coisa para aprender, tanto que eu não mostrei a parte do framework propriamente dito aqui. Que o framework seria o seguinte, você fazer, assim como o Lugão tinha comentado na palestra dele, na FreskConf, que o Lugão ele fez o seguinte, o back-end totalmente separado do front-end, ele consome isso em 2 portas de servidor diferente, no caso eu tenho que fazer deploy, não sei como que é a configuração de deploy, mas ele usa os 2 completamente diferentes. E assim, o mundo ideal, digamos assim, seria uma aplicação REST, né? Uma aplicação REST framework, que seja, com qualquer linguagem de back-end, e você consumir ele através do front, né? Consumindo aquela API. O que mais que eu ia falar aqui? Eu ia mostrar um negócio aqui, mas eu fiquei meio com vergonha, deixa quieto. Aí eu agradeço, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade. Alguém quer... Só não me pergunta muita comparação entre os 3 frameworks mais conhecidos, porque eu não sei dizer muito bem a diferença. Na verdade, eu só sei uma coisinha, que o React usa TypeScript, e o Vue.js eu não tenho certeza se usa TypeScript, eu ainda não cheguei nesse nível de complexidade. Mas, pergunta aí, Thiago. Você comentou a questão do Jinja e tal, até porque o uso é bem parecido. Você falou para procurar alguma coisa do delimiter, né, o delimitador, mas você troca isso do Jinja ou você troca isso no Vue? É mais fácil trocar o do Vue. Entendi. No meu caso, eu uso um delimiter que esse aqui é o do Jinja, né? Sim. E eu adotei assim para o Vue, como que eu uso. É que na verdade isso aqui existe um jeito errado, entre aspas, tá? Que é usar o Vue.js como uma lib simples, que é aquele recurso que eu mostrei no começo, usar ele dentro do Django. Aí o pessoal fala, não, cara, você tem que fazer uma API REST, consumir numa porta separada, fazer uma SPA. Mas se você quiser usar o Vue no lugar do jQuery, como uma stand lib, uma lib mais simples, né? Aí você carrega ele daquele jeito, só que aí você tem que mudar o delimiter, porque senão vai confundir os 2. Basicamente é isso. Né? Não vou nem falar aqui que dá para misturar Vue.js com jQuery e deixa que eu falo no coffee break. Alguém queria perguntar mais alguma coisa? Qual que é a melhor ideia para programar Python?
Vamos, eu te respondo isso no Pai Bar, pode ser? Valeu, pessoal. Obrigado, viu?